Há aproximadamente 30 anos, a Honda lançou a Africa Twin. Quem aí lembra dessa época? Eu não lembro. Mas se você também não lembra, fica tranquilo. Aqui atrás de mim estão dois de um total de 4 modelos que a Honda lançou para esse novo line-up da Africa. E nesse episódio de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais de cada um deles, com foco em especial principalmente na versão Adventure Sports, que acaba de chegar nas lojas. Se você tá ligado nessa nova Africa Twin que a Honda lançou desde 2016, você sabe que é essa moto aqui. Agora, em 2020 eles relançaram mesmo essa que é a versão Standard, o nome dela é CRF 1000L Africa Twin, e agora ela recebeu esse novo acabamento e tem essa versão de cor preta fosca e muito mais tecnologia, principalmente com o acelerador eletrônico, que é TBW, Throttle by Wire, e o advento dos 4 modos de pilotagem, que vão definir a entrega da potência, o freio motor e o controle de tração, ou como a Honda chama, HSTC, Honda Selectable Traction Control. Foi justamente essa moto que criou muita estranheza no mercado há 3 anos, quando ela foi lançada aqui no nosso país. Isso tudo porque ela veio com um preço muito alto e com muito menos recursos do que as concorrentes diretas. Dessa forma, ela ficou meio no limbo e ninguém sabia muito bem o que esperar dela. Agora, em 2019, com a versão 2020, parece que a Honda corrigiu esse erro aí e lançou a moto com mais recursos, uma moto muito melhor do que era aquela anterior, em mais versões e com um preço muito melhorado. O que surpreendeu mesmo dessa vez foi a Honda ter inovado e trazido para cá também a CRF 1000L Africa Twin, nessa aqui que é a versão Adventure Sports. Se liga só que moto legal. Primeiro de tudo, que é para quem tá ligado na moto de 3 décadas atrás, essa aqui, talvez pelo esquema de cor, talvez pelos grafismos, nos lembra mais ainda a Africa Twin que ficou famosa. E não apenas por isso, ela realmente é uma moto mais valente, a Honda desenvolveu ela para que tenha uma capacidade maior para percursos de longa distância e agora a gente vai ficar sabendo por quê. A forma mais legal da gente explicar essa moto talvez seja começando pelo tanque, que tem uma capacidade de 5,4 litros a mais, totalizando 24,2 litros de capacidade aqui. E dessa forma permite que a gente encare aí viagens de maior distância. Outra diferença significativa é o para-brisa com 80 milímetros a mais na altura e esse banco mais reto aqui atrás. Essa moto aqui, mesmo no pacote Travel, ela não vem com um top case, que é algo que tá bem tradicional, é algo que está muito em voga hoje em dia nas Big Trail. A Honda quis fugir um pouco da curva com esse lance aqui, porque entende que para muitos usuários dessas Maxi Trail, o mais interessante nem sempre é colocar um baú de 50 litros, por exemplo, e sim ter espaço e liberdade para colocar a bagagem que melhor convir para o cara. A gente tem diversos exemplos aí de pessoas utilizando esse espaço largo aqui para colocar de repente um par de pneus como segunda opção, dependendo do terreno onde cada pessoa vai entrar, ou então outro tipo de mala, ou até mesmo mais espaço e mais conforto, uma vez que o banco é mais largo, para um garupa. Travel Edition nada mais é do que uma versão de cada uma dessas duas motos, que acompanham malas laterais, cavalete central, protetor de tanque e, no caso da versão Standard, também um top case. E é por isso que existem 4 versões ao todo. As 2 versões, essas que a gente viu, e as 2 versões Travel Edition de cada uma dessas duas. Por mais que seja a mesma suspensão Showa invertida nas 2 motos, nessa aqui você encontra uma suspensão 20 milímetros maior. E acredite em mim, isso faz toda a diferença, principalmente quando o asfalto é muito ruim. No passeio estava indo tudo muito bem, até que de repente após essas cenas de terror e pânico, eu achei que tinha quebrado meu pé, porque ele foi parar embaixo da moto. Mas depois eu vi que estava tudo no lugar, eu tô bem, tô inteiro aqui, pude continuar o passeio. Ou pelo menos meu pé estava bem desde a última vez que eu vi ele. Talvez seja bom dar uma olhada de novo para ver se todos os dedos estão no lugar. O fato é que a moto está se mostrando bem capaz de enfrentar até mesmo os terrenos
mais prejudicados. Se você for passar por um terreno igual esse que a gente está passando, a minha dica é que você selecione o modo Gravel, cuja tradução é cascalho, e esse é o nome que a Honda adotou para essa nova geração de Africa Twin, principalmente a Adventure Sport, para designar um modo mais apropriado para o off-road. Se você utilizar o Gravel, você vai ver que a configuração de potência, freio motor e controle de tração vai ficar respectivamente 3, 3, 6. A dica é que você mude o controle de tração para o 3, para o 2 ou até mesmo para o 1, porque para um terreno como esse, quanto menos interferência do controle de tração, mais fácil você se livra de uma fria. Por incrível que pareça, nesse exato momento aí da minha queda, era assim que eu estava. Então a culpa foi da tecnologia? Não, provavelmente a culpa foi da falta de perícia do piloto. E eu não acho que tenha sido excesso de confiança também, porque nessa hora eu estava todo cagado, tendo certeza de que eu ia cair. Só não sabia que horas que eu ia cair, até que de repente eu caí. Depois eu até fiquei mais tranquilo, porque eu falei, já caí, então o que vier é lucro. E a única avaria que teve na motocicleta foi o protetor de mão, que até ficou intacto, mas o suporte dele aqui quebrou e a gente achou melhor tirar. Tudo bem, a queda não foi tão feia assim, tava lento, mas a moto tá intacta. Se isso aí não é robustez, eu não sei mais o que é. É importante falar também que durante esse momento eu estava com o ABS desligado, e essa moto tem um detalhe muito interessante, que ao contrário de várias outras, você desliga o ABS por aqui, ó, por esse botão. Você precisa estar com ela parada, não necessariamente desligada, mas está com ela parada, e aí você pressiona por 1 segundo, e aí você tem certeza que o ABS vai estar desligado. Você tem que estar muito atento, porque caso você desligue e depois ligue ela de novo, ela vai sempre ligar com o ABS ligado. Se você estiver num chão igual esse que a gente está, pode significar queda. Lembre-se de desligar ele novamente. Eu acho que 7 configurações, 7 opções de HSTC, Honda Selectable Traction Control, talvez possa ser um exagero. Se tem alguma coisa que a geração anterior, na minha opinião, vai deixar saudade, era o fato dela te possibilitar apenas 4 modos. É claro que para um piloto profissional, um cara que manda muito bem no off-road, quanto mais opções interessantes. Mas para um mero mortal como eu, a verdade é que às vezes menos é mais. Até porque pela falta de perícia nossa, ficou muito difícil de dizer qual é a diferença de atuação entre o modo 5 ou 6, ou o nível 4 ou 5 e por aí vai. Se você coloca no 1 e depois no 7, aí você vê uma total diferença na atuação. Mas nesses intermediários aí, na minha opinião, é claro, é um exagero. Eu juro para vocês que eu procurei do fundo do meu coração outros pontos negativos da moto e esse foi o único que eu consegui encontrar. Apesar da Honda ter anunciado um aumento de potência para 95 cavalos nessa nova geração das Africa Twin, esse aumento de potência ficou apenas para as versões europeias. Dessa forma, a Big Trail continua tendo seus 88,9 cavalos de potência e torque de 9,5 kgfm. Como vocês puderam ver, o episódio de hoje foi muito mais voltado para a versão Adventure Sports da Honda Africa Twin. E é claro que se você chegou até aqui, você deve estar se perguntando: será que realmente vale a pena desembolsar um pouco mais pela Adventure Sports ao invés da Africa Twin CRF 1000L tradicional? Eu vou tentar ajudar vocês a solucionar essa dúvida, tocando no ponto mais importante, no seu bolso. Para ter uma Adventure Sport, você vai precisar gastar ou R$ 64.990 ou R$ 69.990 na versão Travel Edition. Já na CRF 1000L, você vai gastar R$ 57.990 ou R$ 66.990 se for o pacote Travel Edition também. A conclusão que fica é, pelo menos na minha opinião, que sim, vale a pena adquirir uma dessa daqui. Por mais que ela seja mais robusta e acrescente um pouco mais de peso, principalmente pela maior altura da suspensão e do tanque, ela não deixa de ser uma moto tranquila no off-road. Pode até parecer engraçado ouvir isso de um cara que acabou de cair, mas acredite em mim, ela é tranquila. E o conforto que ela acrescenta, principalmente por causa do banco e da suspensão e do para-brisa um pouco maior, vai valer cada centavo. A moral da história é que essa moto consegue muito desmistificar aquela história um pouco ruim que veio com a Africa Twin da versão anterior, que era uma moto que, como eu disse, apresentava um pouco menos de recursos em relação às concorrentes e um preço meio surreal. Essa aqui tem um preço mais bacana,
Não é que seja uma moto barata, mas ela é uma moto premium, então tem que ter esse preço. Por hoje eu vou me despedindo daqui, agradeço a todos vocês que me acompanharam até o final desse episódio. Se você curtiu, não deixa de dar um like. Se você é novo no canal Motorama e curtiu o nosso conteúdo, lembre-se de se inscrever para poder receber o conteúdo sempre em primeira mão. A gente tenta sempre fazer um vídeo novo a cada semana e vocês devem ter reparado que ultimamente surgiu uma leva de motos incríveis para a gente mostrar para vocês. Eu vou ficar aqui, curtir esse visual da Chapada dos Guimarães e a gente se vê no próximo vídeo.